Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem com especialização em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre hábitos, manias, compulsões e vícios. Falar um pouquinho no que isso pode afetar a vida das pessoas e de que maneira isso pode ser impactante no dia a dia, na aprendizagem, no trabalho e na vida pessoal de cada um. A gente vai começar entendendo um pouquinho o que são os hábitos, as manias. São aquelas atividades que a gente tende a fazer de forma repetida, como um costume diário, um costume a cada hora, a cada dia, a cada semana, mas que ele não tem um impacto significativo no sentido de prejudicar a nossa vida em nada. A gente não fica doente por causa dele, a gente não fica ansioso por causa desse hábito, e é o tipo da situação que a gente pode evitar sem maiores problemas, né? Então, quando a gente tem um comportamento repetitivo e que não nos causa dano e que a gente consegue voluntariamente ou até eventualmente não conseguir fazer, a gente não vai sofrer por causa disso. Então, isso são hábitos e são manias. Vou dar um exemplo. Nós temos o hábito de escovar os dentes todos os dias, após as refeições. Então, isso é um hábito diário nosso. Agora, eu estou numa situação atípica, no meio da estrada, em alguma coisa, e tive que fazer um lanche, não tenho acesso à escova, creme dental. Eu, eventualmente, pulo aquela escovação e vou fazer a próxima. Isso não vai me deixar ansioso, não vai me deixar doente, não vai causar síndrome de abstinência. Então, isso, na verdade, seria um hábito. É um hábito diário. E a gente pode ter os mais variados hábitos, como eu falei, escovar os dentes. A gente pode ter o hábito de ir para o trabalho sempre pelo mesmo caminho. Isso tudo são hábitos e manias que a gente vai adotando, mas que, como eu falei, não vai gerar um dano maior. Esse tipo de comportamento, né, os hábitos e as manias, elas não vão afetar a nossa aprendizagem, elas não vão afetar significativamente o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então, eu não vou ter dificuldades de aprendizado por ter uma certa mania, ou por ter um certo hábito. Eu não vou ter dificuldades no meu trabalho. Agora, ele pode me prejudicar em alguma coisa, ele pode ser impactante em alguma coisa, de acordo com as neurociências? Sim. Justamente por não ser algo tão visível, as pessoas têm a clara noção e sensação de que nada acontece, né? Como eu falei na definição, é algo que não vai te dar um problema no sentido de uma doença, no sentido de uma síndrome, de um transtorno. Realmente ele não vai causar um problema, mas ele vai te impedir de se desenvolver. Este é o problema do hábito e da mania. O nosso cérebro, ele é sempre muito estimulado com novas ações, novas atitudes, novos jeitos de se fazer a mesma coisa. E quando a gente cria hábitos e cria manias, o cérebro ele tende a fazer aquilo mecanicamente ou automaticamente ou sem a gente perceber. Então, se a gente tem uma mania de pentear o cabelo de uma certa forma com a mão, escovar o dente com uma certa mão, a gente já faz aquilo de forma automática, praticamente. A gente não pensa muito para fazer. E isso vai gerando uma zona de conforto daquelas atividades onde o cérebro se acomoda. Ele não precisa criar novas conexões, novos sinapses, ele não precisa se desenvolver mais naquela habilidade. Então, isso é até um artifício, uma artimanha do cérebro para economizar energia, economizar esforço.
Então, quando você cria hábitos, o cérebro, de certa forma, ele se acomoda de fato, no sentido de economizar a energia que ele desprenderia para desenvolver aquela atividade de uma outra forma. Então, nada melhor para você cultivar novas sinapses, para você criar novas habilidades e para você ser cada vez mais hábil, mais ativo no sentido de ter uma eficiência melhor, é você justamente tentar não criar muitos hábitos. Sempre que você perceber que você está com um hábito, tenta mudar a forma de fazer aquilo. O teu cérebro vai te empurrar a ficar no hábito, mesmo que aquilo não lhe gere dano. Você teria que tentar sair dele. Entendam, não é que o hábito vá ser revertido em algo ruim para você, mas é porque ele vai te impedir, como eu falei, de aprimorar certas habilidades. Então, qual seria o ideal? Você percebeu que você adquiriu o hábito de sempre passar pela mesma rua para ir para o trabalho. Existem outros caminhos? Começa a adotar uma rotina de cada dia por um caminho. Você vai ver coisas novas, você vai ter ruas novas para atravessar, cruzamentos novos, você vai ser estimulado de maneiras diferentes do que aquela que você vinha repetindo todos os dias e que já não lhe dava mais estímulos novos. Esta é a ideia, tá? Então a dica que fica é o seguinte: os hábitos não são danosos de fato. O dano dele é te estagnar no seu desenvolvimento cognitivo, de estímulos. Então, sempre que possível, altere os seus hábitos de forma que eles não sejam arraigados no seu dia a dia, que você consiga efetuar as mesmas tarefas cada hora de um jeito. Um dia escova os dentes com uma das mãos, no outro dia tenta escovar com a mão que você é menos hábil, e isso você vai vendo que isso vai te dando melhor performance em tudo, né? Um melhor desenvolvimento nas suas habilidades. Então agora nós vamos para o segundo elemento. Eu associei aí os hábitos, a compulsão e o vício, porque em alguns momentos as pessoas confundem os três. E em alguns momentos até o diagnóstico fica complicado de ser diferenciado aí. Mas é importante conhecer para tentar mudar e se desenvolver da melhor forma possível. A compulsão, diferente do hábito, ela geralmente está ligada a uma sensação de insegurança, a uma sensação de medo, a uma ansiedade muito grande, e ela gera movimentos ou ações repetitivas geralmente atreladas a isso, a uma ansiedade, a uma preocupação, a um medo. Então tem aquelas pessoas que lavam repetidamente as mãos. Por quê? Por medo de serem infectadas. Aquelas pessoas que vão sair de casa, trancam a porta, andam um pouquinho, daqui a pouco volta para ver se realmente trancou, aí anda mais um pouquinho, volta de novo para ver se trancou. Ele fica inseguro da porta ter realmente sido trancada. E às vezes isso se repete dezenas de vezes, ele fica naquela de toda hora verificar e tentar abrir a porta para ver que realmente ela está fechada. Isso é na hora de sair ou na hora de dormir. Então, diferente do hábito, ele sim causa ansiedade, ele começa a causar alguns transtornos, e esse estado de preocupação e de nervoso ou de medo o tempo inteiro, coisa que o hábito não te dá. O hábito te dá a acomodação, né? Então, a compulsão, né, que existem até os transtornos compulsivos obsessivos, né, ou transtornos obsessivos compulsivos, e o nome vem, a palavra transtorno, justamente porque isso causa um transtorno na vida da pessoa, né? Isso perturba a vida da pessoa e a pessoa tem problemas no dia a dia dela. Ela não consegue ter um dia a dia normal porque ela perde muito tempo nessas atividades, e essas atividades elas podem ser até danosas, né? Então, no caso dessas pessoas que repetidamente lavam as mãos, chegam a extremos de esfolar a mão,
de ferir as mãos de tanto lavar, porque elas têm medo de ficarem contaminadas. Da mesma forma, a pessoa nessa de verificar a porta se está fechada, ela verifica às vezes 10 vezes, 15 vezes. Aí quando finalmente ela sai de casa, ela não consegue se divertir num cinema ou numa festa, porque ela está lá, mas está preocupada com a porta, se realmente ela trancou. O transtorno obsessivo compulsivo, a compulsão como no geral, ela, sabe, mexe com o estado em que a pessoa está. Ela não consegue ficar tranquila enquanto ela não realizar e não se certificar de uma determinada atividade. Só que isso não é uma vez só. Isso fica se repetindo e martelando na cabeça da pessoa. Ela não consegue relaxar, porque ela está numa festa, mas ela precisa estar lavando a mão porque ela pode estar contaminada. Mas aí ela vai lá, lava, ela volta para o salão, daqui a pouco alguém cumprimenta ela, pronto, infectou a mão dela de novo, ela tem que lavar tudo de novo. Então realmente a pessoa não consegue ter paz. A compulsão gera este tipo de comportamento. Obviamente que eu tenho que ressaltar aqui que, de novo, aquilo que eu sempre falo nas minhas aulas e aqui no podcast, que cada pessoa é uma pessoa. Nós não somos matemáticos nem cópias uns dos outros. Então, a compulsão de uma pessoa pode ser de uma intensidade diferente da compulsão de outra pessoa. Então, você pode ter até pessoas que em alguns momentos conseguem relaxar, conseguem, né, ela repete aquele comportamento um certo número de vezes, daqui a pouco ela consegue ter uma certeza de que foi fechada a porta, por exemplo, e ela sai, quando ela se afasta dali, ela consegue espairecer, né? Ela só fica com esse comportamento enquanto está próximo ao alvo da obsessão dela. Então isso realmente pode acontecer. Então existem diferenças de pessoa para pessoa, tá? Então eu estou falando aqui casos extremos, mas não significam que não tenham casos mais brandos, perfeito? Então, para terminar a questão da compulsão, os prejuízos que isso causa no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa vida, são esses que eu já falei, né? A falta de tranquilidade, a pessoa está dispersa. Então, é como que a pessoa vai ter um foco para o estudo, um foco para o trabalho, se a cabeça dela está lá na porta que ela não sabe se fechou, né? Se ela está preocupada com a mão dela que tem que lavar, ou com a roupa. Então, realmente ela não consegue focar nas atividades diárias dela. Ela não consegue ter o foco, a concentração, né, um empenho necessário. Ela está sempre muito dispersa e isso afeta, no geral, toda a vida dela. Para encerrar, né, o último fator aí que eu vou falar para vocês é o vício. O vício é aquela necessidade que a pessoa tem de fazer alguma coisa ou de utilizar alguma substância, algum medicamento, alguma droga. A linha entre a compulsão e o vício, ela é meio tênue e às vezes se confundem ali, fica um pouco difícil determinar. Mas uma coisa assim, no geral, que a gente pode falar é que enquanto a obsessão, a pessoa fica constantemente com uma certa preocupação, com uma certa ansiedade, o vício não é que a pessoa tem essa preocupação. Eu não fico preocupado em ter que tomar um negócio. Eu fico, como eu vou dizer assim, necessitando daquilo. Então não é uma questão de estar preocupado em ser assaltado, estar preocupado em ser infectado, não é isso. Eu quero, não sei bem por que eu quero, mas eu quero. Isso é mais o vício, é mais uma característica do vício, né? Tem várias características, mas essa é uma das principais. E uma outra diferença bem básica é que o vício, ele gera danos diretos, né? Então o vício, a gente pode fazer uma divisão aí entre o vício químico, né? A pessoa é dependente química de alguma coisa, ou a pessoa tem um vício, uma dependência psicológica. Tá? É importante a gente fazer essa distinção. Aqueles que são dependentes quimicamente, eles realmente têm um dano.
Existem mecanismos no cérebro que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é o sistema de recompensa, outras estruturas, em que elas passam a depender daquilo para funcionar bem, para o cérebro obter aquilo que ele precisa. Então, se ele em algum momento ele fica sem a substância que ele usa ou sem o remédio que ele utiliza, ele tem a chamada síndrome de abstinência. Ele começa a ter tremores, ele começa, em alguns casos, convulsionar, ele começa a ficar extremamente violento. Cada um apresenta características dependendo do tipo de vício e dependendo, lógico, da estrutura de cada pessoa. Então, o vício, ele gera essa fissura, essa necessidade fisiológica da pessoa ter aquilo. Então, não é uma coisa, eu tenho que usar isso, senão vou ser assaltado. Entende? Não é este tipo de preocupação. É uma necessidade onde ele não sabe por quê, mas ele precisa daquilo para ele ficar bem. É isso que difere basicamente da compulsão, onde é uma preocupação, é um medo que está por trás geralmente. Então, o vício químico é isso, é a necessidade. Você se sente mal, você passa mal, você sente náusea, dores de cabeça, convulsiona, pressão sobe, pressão baixa, né? Vários sintomas físicos por não ter aquela substância mais do organismo. Aí você diz, pô, como assim? A pressão sobe ou a pressão desce? Depende, porque eu posso ter um vício na cocaína, mas eu também posso ter um vício em um analgésico, né? E isso realmente tem uma diferenciação aí. Uma outra coisa que vale a pena esclarecer, porque muito pouca gente conhece, é que os vícios químicos, eles não necessariamente são só através da síndrome, se caracterizam somente através da síndrome de abstinência, que é essa necessidade de ter a substância para poder o sintoma físico passar. Não é só isso. Existem algumas drogas, alguns medicamentos que causam uma dependência química, porém essa dependência química, ela não é no sentido de ter abstinência. É no sentido da pessoa precisar daquilo para se sentir melhor, mas ela não chega a esse grau da abstinência. Eu vou dar um exemplo. Muita gente não imagina que analgésicos, né, muito comuns hoje em dia, eles podem sim ser a causa de dependência química, de vícios. Existem vários tipos de analgésico, existem aqueles que são os opioides, que é o Propofol, o Demerol, a morfina, o Tramadol, né, o Tramal. Esses são de uma classe chamada opioides. E muitas pessoas acham que só eles podem causar vícios. E não. Até analgésicos mais simples, né, os chamados não esteroides, os analgésicos mais leves, incluindo aí o paracetamol, eles também podem causar dependência. A diferença está justamente no tipo de reação. Enquanto alguns medicamentos eles podem causar aquela dependência que gera a síndrome de abstinência, outros não. São dependências que causam efeitos rebotes. Da seguinte forma, você toma, por exemplo, o paracetamol. Aí você tem muita dor de cabeça, você toma paracetamol, paracetamol, paracetamol. À medida em que quanto mais você toma ele frequentemente, o efeito dele tende a gradualmente ir diminuindo. Ao mesmo tempo, a sensibilização à dor aumenta. Ele aumenta a sensibilidade, né? Ele faz uma sensibilização maior nas terminações que captam a dor, ou que geram essa dor. Então, ao mesmo tempo que o efeito dele diminui, você passa a ter mais dor de cabeça por usar ele. Entende? Então, você, ao ter mais dor de cabeça, qual é a sua tendência? Tomar mais ele. Aí você toma mais ele, o efeito dele diminui mais, e a sua dor de cabeça aumenta mais em número de vezes. Então, isso é o efeito da dependência química, que não é por efeito de abstinência, né, de síndrome de abstinência. É por um efeito, vamos dizer assim, de sensibilização maior ao efeito que você estaria combatendo com ele, o efeito rebote. Então, por isso, a grande dica é não se automedicar, não exagerar nas dosagens.
né? Então, se a sua orientação é tomar um determinado analgésico num período de dor, em que você não está aguentando, tome no período de dor que você não está aguentando. Cedeu um pouco, abra mão do analgésico, a menos que haja uma prescrição médica expressa para que seja continuado. Então, é importante esse acompanhamento médico em todas as situações. É importante você falar para o seu médico tudo o que acontece, né? Se você esteve num outro médico, falar para aquele o que o outro disse, o que o outro prescreveu, ou seja, estar sempre todo mundo informado e te para que possam te orientar adequadamente. Esta é a ideia. Então, não pensem que, mas esse é uma aspirina ou é um paracetamol, não vou ter problema. Depende, tá? Vocês têm que ter em mente que até água em excesso intoxica. Para quem não sabe, existe intoxicação por água, né? Lógico, não é um caso que acontece com todo mundo a qualquer momento, mas se a pessoa exagerar na água, o rim não dá conta. Há uma intoxicação por água, sim. Então, tudo isso nos leva ao seguinte resumo da história, que a gente não deve se automedicar, a gente deve evitar o uso constante de medicamentos sem a real necessidade. O medicamento ele só deve passar a ser de uso contínuo se houver uma prescrição muito específica, né? No caso, remédios para controle de pressão, remédios para pessoas cardíacas, né? Uma série de situações que a pessoa realmente depende de uma medicação constantemente. Mas sempre, independente de seu uso contínuo ou não, o acompanhamento médico vai ser sempre importante. Tenham em mente que um medicamento é algo que não é natural ao seu corpo. Ele está entrando ali para suprir uma situação momentânea. No caso de analgésicos, por exemplo, é para suprimir uma dor. Você tem que ter em mente que o analgésico, especificamente, ele não cuida da causa da dor. Ele está te reduzindo a dor, mas sem resolver lá o problema que causou a dor. Então, é importante ter essa consciência e usar comedidamente as medicações, né? Eu nem vou entrar aqui porque a gente vai falar em um outro momento, mas existem aqueles medicamentos, os benzodiazepínicos, né? Que são aqueles tarja pretas, que eu já falei lá sobre o sono, né? Que são aqueles remédios para dormir, que esses então são um estrago na vida da pessoa se forem tomados de forma inadvertida ou de uso constante, sem necessidade. Então, é importante sempre, pessoal, orientação médica, tá? Para se medicar. Bom, e para fechar de vez, eu falei da dependência química, mas existe a dependência psicológica. Existem medicamentos, substâncias e hábitos que fazem a pessoa ter uma dependência, crises de fato, só que ela não tem uma razão química para isso, no sentido de baixar um certo hormônio ou de diminuir uma neuroestimulação. Não é esse o caso. Há situações onde o cérebro da pessoa passa a entender que ele só funciona bem com aquilo, mesmo não sendo verdade. Ele meio que se engana. Então, nessas situações, por exemplo, você toma um neuroestimulante para poder estudar melhor. Tá. Aí você para de tomar, às vezes aquilo não está te dando reação química, mas o teu cérebro já se habituou com aquilo de uma tal maneira que ele acha que você parando de tomar, você não consegue mais raciocinar sobre o que você estuda, sobre o que você precisa trabalhar. O que vai acontecer? Você realmente vai ficar disperso, você realmente não vai conseguir trabalhar por imaginar, mesmo às vezes inconscientemente, ou seja, pelo seu cérebro imaginar que ele não é capaz de fazer mais aquelas atividades sem a medicação, ou sem a substância, ou sem a tal atividade. Então isso também é um vício, obviamente, só que aí já não é um tratamento químico, já não é um tratamento clínico, passa a ser um tratamento psicológico ou psiquiátrico, dependendo da situação. Então, se você percebe que você usa uma droga, um neuroestimulante, usa alguma substância, que aquilo não lhe dá sintomas físicos, aumento de pressão, convulsão, esse tipo de coisa,
pela falta dele, mas ele te causa desatenção, ou ele te causa preocupações, ou ele te causa medos, reações que não são físicas, são psicológicas, e aí você, né, já parte para um apoio psicológico ou psiquiátrico, porque realmente pode ser uma dependência, mas aí não química e sim psicológica. Existem pessoas que tomam um certo medicamento para uma certa dor, e aí, de repente, para o medicamento, é como se a dor voltasse, quando na verdade faz todos os exames e não tem motivo para aquela dor estar ali. Então, muitas vezes a pessoa pode estar psicologicamente dependendo daquilo, e todas essas reações podem ser simplesmente geradas pelo cérebro. Isso também acontece. Tá certo, pessoal? Então, neste episódio a gente vai ficar por aqui. A gente está falando de várias situações aí interessantes, referentes ao sono, aos vícios, mas a gente vai variar um pouco, tá? Não vai ser sempre isso. Então, vai ter episódios que a gente vai falar um pouquinho de dicas para aprender melhor, para memorizar melhor. Em outro, a gente vai falar sobre dicas de convivência. No outro, a gente vai falar de dicas sobre medicamentos, e assim a gente vai alternando os assuntos e tornando esse podcast o mais dinâmico possível. Eu vou deixar aqui os endereços onde vocês podem obter mais informações sobre os cursos desenvolvidos pelo Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense, que são os seguintes endereços: www.sustenta-vida.com ou www.nosso-ead.com, e aqueles que desejarem fazer um comentário, fazer uma crítica, deixar uma pergunta para que seja respondida no episódio à frente, é só escrever para podcast@sustenta-vida.com e no assunto colocar o nome do especialista para o qual deseja destinar a mensagem. Um abraço a todos. Vocês ouviram Adriano Freitas, eu sou da Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Um abraço e até o próximo episódio.